compostagem, a grande importância dela, né, é que ela representa mais de 50% de tudo que vai para os aterros, né? Então, dos resíduos que são produzidos hoje em dia, mais de 50% é fruto de resíduos orgânicos, seja resto de alimento, perda de produção no campo, resto de poda, de árvore, essas coisas. A boa notícia é que é uma coisa muito simples de fazer, né? A compostagem, ainda mais uma compostagem caseira, em pequena escala, que a gente vai falar um pouco mais agora, é uma das coisas mais simples de serem feitas, né? Então, a compostagem é a ação de compostar, né? A compostagem ela não deixa de ser uma reciclagem, né? Ou seja, a reciclagem vem de recolocar no ciclo, né? A humanidade, de alguma maneira, ela conseguiu criar uma economia linear, né? Que ela tem começo, meio e fim, né? Então, ela tem a extração, ela tem o uso, e a humanidade conseguiu criar o aterro, né? O lixão. E ali você dá um fim para esse produto, né? Hoje em dia fala-se muito em economia circular, né? Um termo que está muito em voga agora, como se fosse algo novo, mas a economia circular nada mais é que a natureza, né? A natureza funciona assim, né? O nada se perde, tudo se transforma, que é muito antigo, é a pura base da economia circular, né? O que ela vem trazer é justamente para a gente começar a refletir sobre esse processo, né? Porque num lixão e num aterro as coisas acabam morrendo, elas têm um fim ali, né? E isso é uma perda de nutrientes, é uma perda de recursos, assim, só tem malefícios ali praticamente. A compostagem nada mais é do que você misturar nitrogênio e carbono. Os alimentos têm muito mais nitrogênio e as plantas, folhas secas, restos de serragem, essas coisas são carbono. Você misturando elas vão se decompor ali, vão ficar amiguinhas, etc. e tal, e você vai ter o quê? Você vai ter terra no final, você vai ter uma terra adubada de altíssima qualidade, né? Esse aqui é um modelo que eu construí, acho que tem quase 7 anos já, ele está um pouco sujinho, não reparem. Mas são 4 baldes, né, que você está mostrando. Isso, aqui tem 4 baldes, eu já vou explicar por quê, mas na verdade, a gente precisa só de 3 baldes, tá? A gente tem aqui embaixo uma caixa coletora, né, que a gente chama, que é para onde vai começar a escorrer os líquidos provenientes dos alimentos, né? Tem alimentos que são muito líquidos, né? O pepino, por exemplo, ele é 80% água, né? É quase que nem a gente, né? Eu sempre brinco que os seres humanos são pepinos com emoções complexas. Assim, um minhocário, né? Uma composteira doméstica é uma das coisas mais simples de serem feitos, assim como a compostagem. E aqui eu vou explicar rapidamente como eu fiz a minha. Ela tem 7 anos já, está funcionando super bem, eu amo ela. Ela está um pouco sujinha, um pouquinho torta, mas ela é super funcional. Eu fui na Zona Cerealista de São Paulo e peguei 3 baldes com tampas, tá? É sempre importante que você pegue os baldes com a tampa e a gente já vai explicar por quê. Ele me deu 3 baldes de azeitona, tem balde de tremoço, tem o balde de cloro que vai de piscina, serve, balde de manteiga serve. De cloro no marca de vacas? Não, então, tanto o balde de manteiga quanto do cloro, você vai ter que dar uma limpadinha nele, né? Você não vai jogar com cloro ali, mas depois que você der uma limpadinha no balde e deixar ele secando, não tem problema nenhum, porque você vai ter retirado o cloro dali, né? Como funciona? Peguei os 3 baldes com as 3 tampas. A caixa de baixo, a terceira caixa, ela vai ser a caixa, né? Porque a gente chama de caixa porque o minhocário doméstico é vendido comercialmente, ele é uma caixa, né? Inclusive, se você tiver algumas caixas, daquelas caixas de guarda-coisa antiga em casa, você pode fazer um minhocário com elas também. Mas aqui, o terceiro balde, no caso, ele vai servir para coletar o líquido que vai caindo dos alimentos, né? Os alimentos, em grande parte, eles são líquidos. Então, eles vão, no seu processo de decomposição, e soltando esse líquido. O líquido, obviamente, pela gravidade, ele vai descendo e ele vai ser armazenado aqui nesse último balde. Os 2 outros baldes, eles vão ser onde você vai colocar os seus resíduos. Então, como que funciona o processo? Você vai pegando os seus... Eu acho que eu não deixei aqui, mas você vai pegando os resíduos que forem gerando na sua casa. Já a gente explica o que pode e o que não pode.
Mas resto de casca, resto de fruta, legume, essas coisas, você corta eles para acelerar o processo, coloca dentro e mistura com um pouco de serragem. A serragem, eu não sei se vai dar para ver direito aí no vídeo, deixa eu tentar aproximar um pouco a câmera. Ó, tá vendo? Ela tem que ser um pouco mais grossinha. O pessoal chama de cavaco, né? Quando você for numa serralheria, num lugar, é bom você pedir o cavaco e não o pó de serra. E a gente já vai explicar por que também. Então, o que você vai fazendo? Jogou o resto de alimento, jogou serragem. Jogou o resto de alimento, jogou serragem. Jogou o resto de alimento, jogou serragem. Encheu o primeiro balde, você vai trocar o primeiro com o segundo balde. Você vai inverter esses dois baldes, porque esse balde aqui vai estar vazio, esse está cheio. Você inverteu os baldes, o balde que estava em segundo foi para primeiro, e aí você vai começar a colocar novamente. Os resíduos orgânicos, serragem. Resíduos orgânicos, serragem. Resíduos orgânicos, serragem. Tá? Quando esse balde que estava em segundo e virou primeiro estiver cheio, deveria ter dado aí uns 30, 40 dias, o balde de baixo já vai estar pronto. O resíduo com a serragem, ele já vai ter se decomposto e você vai ter ali um adubo de altíssima qualidade, que é o que eu tirei ontem, tá aqui. Ele é super gostoso, ele é soltinho, porque você coloca bastante serragem ou folha, essas coisas. Ele tem zero cheiro e, novamente, ele é excelente para a sua horta. Ou para a horta comunitária, ou para algum vizinho, ele é um adubo de altíssima qualidade. Então, você vai tirar esse adubo e vai jogar o outro balde para cima. E aí, ele vai começar novamente o processo. Como é que as pessoas acham essa serragem aí? Então, qualquer madeireira, qualquer serralheria, qualquer lugar que trabalhe com madeira, provavelmente vai ter. O que você precisa ficar atento, né? Primeiro, não pegar o pó de serra, a gente vai explicar por quê. Segundo, ver se eles não trabalham com MDF, né, que é um compactado, e se eles não trabalham com madeira tratada, com tinta, com verniz, com essas coisas. Por quê? Vamos explicar por que isso aqui é chamado de minhocário. Ele é chamado de minhocário porque aqui dentro funciona a vermicompostagem ou as compostagens com minhocas, né? Então, aqui dentro está cheio de minhocas. Por que a gente utiliza as minhocas? Primeiro, as minhocas elas vão fazendo túneis na terra, né? Eu acho que era Aristóteles que falava que as minhocas eram o arado da terra, né? Então, elas vão fazendo tuneizinhos, vão se movimentando e vão oxigenando o ambiente, né? A composteira ela tem 3 fatores principais, né? Temperatura, umidade e aeração. É um processo aeróbico que funciona aqui dentro. Então, quanto mais oxigenação, quanto mais ar você tiver circulando, mais rápido vai ser esse processo. A questão, já aproveitando, a questão da temperatura, nunca deixe num lugar onde bata sol, tá? É sempre legal deixar num lugar onde tem a sobra para não esquentar muito por causa das minhoquinhas ali dentro. E a questão da umidade, você vai controlando ela com a serragem. É sempre legal deixar tudo muito coberto e colocar pelo menos 2 a 3 vezes de serragem ou de folha seca do que você colocou de resíduo orgânico. Isso vai deixar o ambiente em equilíbrio, vai deixar ele controlado. As pessoas muitas vezes procuram, teve uma infestação de bigato, que é a larva da mosca soldado. Isso ocorre quando está em desequilíbrio. Se você deixar ele equilibrado, num lugar com sombra, colocar a correlação correta de serragem com resíduo orgânico, você nunca vai ter problema. Eu nunca tive uma infestação aqui em 7 anos. Então, voltando. Você tem as minhocas aqui fazendo esse trabalho. Primeiro, de aeração. Segundo, de acelerar a decomposição dos alimentos. A gente utiliza aqui as minhocas californianas. Por que as minhocas californianas, né? Por que elas são melhores que as nossas? A minhoca californiana ela já vai direto comer o alimento. As minhocas brasileiras, por assim dizer, ela espera começar um processo de putrefação do alimento para daí comer. Então, a minhoca californiana ela dá esse avanço, esse adianto, por assim dizer, né? Isso, a minhoca acelera e o processo de decomposição da minhoca, ou seja, ela comer e fazer as suas fezes, é o que é o humus de minhoca, né? Muita pessoa prefere não falar, mas é verdade. Só que esse processo de digestão da minhoca
ele agrega ainda mais nutrientes para o nosso composto. Então, ele melhora mais a qualidade desse adubo, desse composto que a gente vai ter no final. E aqui a compostagem com minhoca, se você não conseguir serragem, você pode usar folhas secas do jardim, você pode usar folhas secas do quintal, você pode usar em eventuais casos jornal picotado, papelão. O ideal é o cavaco da serragem. Se você for usar folhas de árvores caídas, é sempre bom que elas estejam secas, o controle da umidade, e é bom você triturar um pouquinho elas, porque é legal que o resíduo orgânico e o composto eles estejam ali um pouco mais aconchegadinhos. Não tem problema. Tem um pessoal do sul que eles chamam um processo chama vasocompostor. Então, como que eles fazem a compostagem? Eles pegam uma garrafa de água que foi usada de 5 ou de 10 litros, essa aqui no caso é de 10 litros, tiram aqui a tampa em cima, fazem diversos furos na lateral, eu não sei se dá para ver os furinhos, acho que, bom, espero que dê. Então fazem diversos furinhos na lateral e fazem o mesmo processo que fazem aqui. E até sem as minhocas. As minhocas, como a gente falou, elas são boas porque elas aceleram o processo e nos dão um composto melhor. Mas elas não são necessárias, tá? O que vai acontecer se você fizer sem minhoca? Você vai levar um período maior e talvez você tenha um adubo de não tão excelente qualidade, mas vai continuar sendo um adubo de excelente qualidade. Então, nesse vaso compostor, o que eles fazem é a mesma coisa. Primeiro, você coloca aqui uma camada embaixo um pouco maior de serragem, porque ela vai sugar o líquido, e aí você vai jogando a mesma coisa. Resíduo orgânico, serragem, resíduo orgânico, serragem, resíduo orgânico, serragem. Chegou aqui em cima, você joga um pouco já do teu composto, até porque o composto vai ter alguns micro-organismos que vão auxiliar no processo da compostagem. E no final você vai ter um vaso já. Depois de 30, 40 dias, você já pode até plantar alguma coisa. Então é um sistema super simples de ser feito. Se você colorir esse vaso aqui, botar alguma coisinha, ele vai ficar muito mais bonito do que uma garrafa, mas você já vai ter um vaso de plantio. Esse sistema é muito interessante, né? Porque ele é super simples. A única coisa é que o ideal é você ir revirando ele pelo menos uma vez por dia. Ou revirando, ou você pode pegar um cabo de vassoura, alguma coisa até um pouco mais fina, e você vai fazendo buracos nele assim, porque todo dia, uma vez por dia, 2 vezes por dia, que aí você vai criando esse sistema de aeração, né? Quando você faz isso, você abre um buraco no dia seguinte. Então, esse aqui é o vaso compostor, que é super simples também. Mas na composteira, eu não preciso remexer a terra, né? Não, a composteira você não precisa, mas justamente porque a minhoca já está fazendo esse trabalho para você. Eu já adiantei levemente o processo, mas vai dar para mostrar aqui. Então, o que eu fiz? Eu pedi para um amigo meu, isso aqui são uns potinhos de queijo que ele tinha em casa. Então, eu peguei 3 potinhos. É sempre bom você ver assim, os potes têm que se encaixar, né? O ideal é que sejam potes, baldes ou caixas que elas se encaixem uma na outra e tenham tampa. Então, a gente vai separar os 3 potinhos, vai tirar a tampa, e aí o que você vai fazer? O primeiro passo, você vai pegar uma caneta, vai deixar o pote em cima, tá vendo? Ó, você pegou a tampa, bota o pote em cima, e aí com a caneta, você vai passar ela em volta. E aí é justamente onde, não sei se está dando para ver, Rosa. Aí você vai com uma tesoura, você vai pegar e vai cortar justamente na linha rosa. O balde grande é o mesmo sistema. Você coloca numa das tampas. Você vai pegar, colocar o balde aqui em cima, vai passar a caneta em volta e aí você vai saber justamente onde você tem que cortar. Aí você vai precisar de uma faca ou do estilete um pouco mais forte. Esse aqui eu já cortei para adiantar e aí é o que a gente vai fazer. Então, ó, um dos potes, você não vai fazer nada com ele, nenhum furo, porque é onde vai vir o líquido. O único furo que você vai fazer é um furozinho super simples. Então, você marca, a gente vai deixar só marcado aqui, que é onde você vai colocar a torneirinha. Eu não sei se dá para ver direito aí, mas aqui embaixo tem uma torneirinha. Dá. Que é justamente da onde... Aqui, acho que agora dá para ver. Que é justamente da onde a gente vai abrir para ir tirando
o biofertilizante. O pessoal chama de chorume, tá? Eu não gosto de usar essa palavra porque chorume é aquele líquido que sai dos lixões do aterro. Ele é uma mistura de água com os resíduos orgânicos e com metais pesados. O chorume ele é altamente tóxico, ele é altamente poluente. O biofertilizante é mais um material que você vai poder usar na sua horta, tá? Ele é super forte. Então, assim, você vai retirar aqui com a tampinha, super simples, abriu a torneirinha, saiu, encheu a garrafinha. Isso aqui a gente vai misturar uma parte para 10 de água, porque ele é muito forte. E aí você vai jogar na sua horta ou você pode borrifar nas folhas também, que ele serve como pesticida também, né? É sempre bom, a cada 15, 20 dias, você tá tirando esse líquido aqui, tá, Má? Porque senão ele vai começar a atrapalhar um pouco na umidade. Então, voltando, a última caixa ou balde, que é esse último potinho, você só vai fazer o buraquinho para incluir a torneirinha e vai colocar ele aqui. Aí a gente já pegou e já cortou ali justamente onde estava o desenho. Então, cortou, colocou a tampa em cima. O nosso potinho, ele vai se encaixar bonitinho ali. A outra tampa, a gente cortou também a segunda tampa, colocou em cima. O terceiro potinho vai se encaixar aqui também. Tá? A última tampa, a gente não vai cortar ela, a gente só vai fazer uns buraquinhos e vai colocar ela aqui em cima. O que você precisa fazer? Então, no terceiro pote, ou aqui na terceira caixa, você fez um furinho e colocou a torneirinha que você compra em qualquer loja, material de construção. Nas outras duas, o que a gente vai fazer? Eu esquentei um prego aqui só para mostrar. Você vai fazer furos embaixo, tá? E furos na lateral. Igualzinho tá esse potinho aqui, ó. Você tem furos embaixo e você tem furos na lateral. Nas caixas, você vai precisar de uma furadeira. O ideal é que você utilize duas brocas distintas. Para os furos embaixo, que é onde vai descer o líquido e é por onde as minhocas vão ficar circulando, né? Então, as minhocas vieram aqui para o balde que tá se decompondo e elas vão ficar aqui comendo os alimentos. Quando você fizer a inversão e começar a encher aqui se decompor, as minhocas vão começar a subir para comer esses alimentos. Então, aqui você faz uns furos um pouco mais grossos. Na lateral, você também vai fazer furos um pouco menores, porque você vai criar um pouco mais de aeração. Você faz uns furos menores que não permitem as moscas e mosquitos entrarem, mas você cria um sistema de aeração cruzado que vai beneficiar o sistema. Lembra, temperatura, aeração e umidade, é o que você tem que controlar. Então, fizemos os furos, está pronta a sua composteira. Simples assim. E aí você tem aqui uma mini composteira. Se encher, quando terminar esse aqui, o outro já vai ter o seu composto, né? Que está aqui, bonitinho, cheirosinho, pronto para ir para a sua horta. E aí vale só falar, né, para quem está começando a compostar, que você vai colocando a serragem como se fosse uma lasanha, né? Você põe a comida, cobre com serragem. Põe comida, cobre com serragem. Até encher. É muito bom. Quando você for pegar as minhocas, pega um pouquinho do composto já também, porque ela vem com diversos micro-organismos já, e na primeira caixa você já bota, como se fosse a primeira camada da lasanha que a Má falou, você já coloca isso, cobre com serragem, e aí já começa, que aí você já vai ter as minhocas e os micro-organismos. O que você precisa mensurar aqui? Você precisa mensurar a quantidade de resíduos que você ou sua família vão gerar. Então, o que aconteceu? Isso aqui me bastava. Na quarentena, eu comecei a consumir muito mais alimentos. Obviamente que você não sai de casa, você não vai em restaurante, você não tem reunião fora, então você come muito mais, você prepara muito mais seus alimentos. Então, o que aconteceu? Os baldes, eu estava tendo que trocar eles mais rápido que o processo de decomposição. Então, eles não estavam assim prontos. Então, o que eu fiz? Eu peguei mais um balde, fiz todo o processo de furinhos ali dos lados, cortei a tampa, adicionei mais um balde aqui na minha composteira. Boa. É isso que é legal, né? A gente pode ir adicionando quantos a gente precisar, né? Exatamente. Pode adicionar quantos a gente precisar. Então, o sistema continua funcionando igual. Essa caixa aqui, ela é sempre fixa.
e essas outras você vai revezando elas. O composto que sai da composteira, né? Essa terra, digamos assim. Como é que você põe na horta? Você só põe em cima, assim, ou você mistura com a terra? Como é que você faz? Eu faço uma camadinha em cima só, né? Então eu pego e eu distribuo ela plenamente na minha horta, né? E se você tiver vaso também, você joga um pouquinho ali em cima do vaso e já era. É só colocar, esse composto não tem problema. Ô, Sam, e os benefícios da compostagem? Conta aí pra gente. Então, é o que a gente falou, né, Má? Como eles compõem mais de 50% dos resíduos sólidos urbanos, a gente tem, primeiro, uma questão que é o esgotamento dos aterros sanitários, né? Em São Paulo tem uma central na Zona Leste e você tem o aterro de Caieiras que vão se esgotar em breve, né? Eles não têm mais muitos anos. Então você vai, teoricamente, tendo que levar cada vez mais para longe esses aterros e são poucas cidades que querem um aterro, né? Imagine uma consulta pública na tua vizinhança falando: ô, Mari, você quer que a gente coloque um aterro aqui? É um impacto ambiental muito grande, né? Então, assim, a gente vai reduzir 50%, mais de 50% do que é levado para os aterros e, consequentemente, a vida útil deles. Segundo, aqui em Ubatuba e São Paulo também, São Paulo tem às vezes que sai da Zona Sul, vai até Caieiras, são mais de 2 horas. Nossa. A quantidade de caminhões é absurda. Aqui de Ubatuba ele sai, às vezes, da Zona Norte e vai até Jambeiro, que são mais de 140 quilômetros. Então você vai reduzir também pela metade todo esse transporte de caminhões. Então, assim, você tem uma questão de mitigação de mudanças climáticas aí, você tem uma melhoria da qualidade do ar. Se todo mundo compostasse, você não teria a questão dos lixões, você não teria ele jogado com outros materiais, poluindo o lençol freático. Você vai ter uma redução no orçamento das prefeituras. Aqui não pode fezes de animais carnívoros, carne e nem papel de banheiro usado. A grande micro-revolução, na verdade, é você se ligar que você pode sim fazer alguma coisa e deve. Eu acho que a grande micro-revolução, para mim, é essa, sabe? A gente se dá conta que a gente sim pode fazer parte da mudança, né? E ela, enfim, ela é extremamente necessária, né?